Olá, muito bem-vindos. Meu nome é Wilson Della Páscoa. Vou apresentar para vocês um resumo do nosso curso de terapia de reposição hormonal, atualizações em terapia de reposição hormonal, e as vias de administração de hormônio, né, todas as vias de administração, inclusive a parte prática cirúrgica de implantes hormonais subcutâneos, com a nossa técnica registrada, e como appetizer, né, como um exemplo do que a gente está fazendo, eu vou discutir com vocês alguns tópicos desses nossos cursos, dessa imersão nossa, que são mais de 1.100 slides, são 22 horas de imersão teórica, com 4 horas de discussão de casos clínicos entre os colegas, que é uma coisa muito importante para a prática de consultório, depois a parte prática cirúrgica. Essa 1 hora que nós vamos gastar aqui é para a gente conversar justamente sobre atualizações em conduta de consultório para fisiopatologia hormonal. EMAV é ensino médico avançado e eu gostaria de mostrar para vocês o que nós vamos ter no nosso curso e dar um bate-papo agradável. Sempre falar de ciência médica é muito bom, e deixar isso aqui para vocês, para a gente engrandecer a nossa clínica e nosso consultório no dia a dia. Ok, vamos lá então. Atualizações em conduta de consultório sobre fisiopatologia hormonal. Muito bom, gente. Eu gostaria de começar. Nós vamos ter uma aula especificamente falando sobre marcadores inflamatórios. Marcador inflamatório é a clínica subentendida, né? Quem não sabe o que procura, não sabe interpretar o que acha. Essa é uma máxima da cirurgia e da medicina. E eu acho que é uma verdade também na procura dos marcadores inflamatórios. Por exemplo, as transaminases hepáticas. Todo mundo pede TJ, TGP, gama GT, os níveis de referência estão dentro do normal e vida que segue. Não é assim. O que vale é a gente entender o que é cada uma dessas enzimas hepáticas, o que elas fazem, cada uma, o que elas dizem, como elas trabalham no corpo e que patologia que ela subentende quando está alterada. Por exemplo, o TJ, transaminase oxalacético, ou AST. AST é a abreviação de aspartato aminotransferase. E o próprio nome diz, a aminotransferase faz a transaminação dos aminoácidos cetogênicos, ou seja, a aspartato aminotransferase é uma enzima que ajuda no processo de doação de corpos cetônicos, ou seja, o processo em cetose aumenta a TGO, jejum prolongado aumenta a TGO, exercício que precisa, que entra em metabolismo anaeróbico, entra em cetose, também aumenta a TGO, certo? A TGP, transaminase pirúvica, ou ALT, alanina aminotransferase. Olha, o próprio nome já diz, alanina aminotransferase. Então a gente já vê que é uma coisa bastante importante, porque a alanina, ela é gliconeogênica, ela produz glicose de uma fonte proteica, né, de um aminoácido. E ela aumenta, por isso que a ALT ou a TGP aumenta nos processos de insulino-resistência, que o organismo precisa buscar novas fontes de glicose. E aumenta também exercícios físicos pelos mesmos motivos de busca de fonte de glicose. A gama-GT, essa é das três a mais importante, é a gama-glutamiltransferase, e ela tem uma ação importante no ciclo da homocisteína, da metilação e da remetilação, que nós vamos falar, né? A metilação é a produção do SAMe, S-adenosilmetionina, que é o único doador de radical metil. O radical metil é o radical CH3. Gente, a metilação é o segundo processo mais importante no corpo humano depois do ciclo de Krebs da produção de energia. E ciclo de Krebs todo mundo sabe, metilação, o ciclo da metilação se fala muito pouco. Da metionina gerando o SAMe, que vira o sais-adenosilmocisteína, que vira homocisteína, e a homocisteína tem que ser neutralizada. Então ela é eliminada por transsulfuração, que nós vamos ver, ou ela é remetilada em metionina. Então é metilação da metionina virando homocisteína e a remetilação da homocisteína voltando para a metionina, protegendo o organismo, que a homocisteína é do mal, como vocês sabem. E o gama-GT age nesse processo, ele transfere a cisteína, o aminoácido cisteína, para que junto ao ácido glutâmico, que gera a glutamina, e também a glicina, formarem o famoso e o mais poderoso antioxidante do corpo, que é a glutationa. Então o que significa? Quando o organismo está dando muita cisteína, certo? Para formar
junto à glutamina e à glicina aglutationa, significa que seu organismo está inflamado, está em estresse oxidativo. Então o que a gente vê é exatamente isso. O aumento da gama-GT significa estresse oxidativo e problemas de metilação. Por isso, gente, que exercício físico intenso pode aumentar transaminases. Eu digo sempre, eu já vivi na clínica do dia a dia, paciente que usa gestrinona na forma de implante subcutâneo ou na via endovaginal, eles terão aumento, e são as mulheres que malham bastante, e não estou dizendo por efeito estético, malham, tem disforia pré-menstrual, tem endometriose, faz atividade física, e elas malham muito e vão com o exame no outro dia, as transaminases vêm estouradas, vêm altas, vêm elevadas, e os colegas médicos sem preparo falam, o problema foi essa gestrinona que está destruindo o seu fígado. Aí você pede para o paciente ficar 4 dias sem fazer exercício, dosa de novo, as transaminases normalizaram. E a gente está entendendo que TJ, TGP e gama-GT aumentam no exercício físico. Mas preste atenção nisso. Eu sempre falo, você tem principalmente TGP e gama-GT aumentado, é sinal de insulino resistência e esteatose. E gama-GT aumentada é problema na metilação, isso é muito importante. Então olha, que informações importantes a gente consegue numa coisinha básica de leitura de exames. Falando dos marcadores inflamatórios também, a gente não pode deixar de falar do cortisol. O cortisol, cortisol alto é vilão, cortisol é o hormônio da vida. O ciclo circadiano existe devido ao cortisol. Nós acordamos de manhã, vamos dormir à noite, o que nos desperta espontaneamente é o cortisol elevado, ele é gasto durante o dia, ele dá o pico, ele vai sendo gasto durante o dia. A gente tem gráficos aí do cortisol, a gente fala muito do cortisol, é um hormônio que não pode deixar de ser pedido, hormônio esteroide master, como é a testosterona, como é a estradiol, como é a progesterona, não pode deixar de ser avaliado. O problema é que o sangue é a pior via para você fazer o estudo do cortisol. Porque você imagina um filme de 24 horas, o sangue é um frame, é uma foto de 1 segundo. Então não dá a versão verdadeira. Eu gosto de ver a estudo do cortisol no sangue e na saliva, e na urina, desculpe, né? Não no sangue, mas sim na saliva e na urina, tá ok? Principalmente, eu gosto muito do leitor salivar, um exame salivar que consiga separar o cortisol ativo da cortisona inativa, porque o sangue é uma referência, a urina vê os metabólitos do cortisol, que é uma coisa diferente. Agora, olha esse caso aqui, por exemplo, que interessante, né? Essa reguinha aqui, veja bem, o vermelho aqui à esquerda é o limite inferior, e aqui é o limite superior, aqui é o limite inferior, tá? Então, veja bem, manhã, tarde, noite, cortisol total. Olhe o caso desse paciente. Na manhã, cortisol baixíssimo, que deveria estar aqui em cima, certo? À tarde, continua baixíssimo, deveria estar por aqui. Então, o cortisol é alto de manhã, vai caindo durante o dia, cai mais à noite, certo? E depois o ciclo se repete. Olha o que acontece com esse paciente, a noite altíssima. Cortisol alto desperta. São pacientes que vivem se arrastando a manhã toda, a tarde toda, e lá pelas 6, 7 da noite ele começa a despertar. São pessoas que trabalham bem de noite, de madrugada, porém não conseguem dormir. E a gente produz cortisol durante o sono de qualidade. Então o que a gente vê com esses pacientes? 3, 4 da manhã, esse paciente não dormiu ainda. Vai dormir às 5 e acorda às 7h30, 8. Destruiu o ciclo de cortisol. Você vê que no número total de cortisol tá bom, mas como isso se manifesta? Então eu vejo a leitura salivar, essas amostras de manhã, tarde e noite, replica. Olha aqui embaixo na grade, né? Olha, você tá vendo? Ele tem um nível já ruim de manhã, desaba à tarde e sobe à noite. É o que tá vendo aqui, ó. Não tem como ter qualidade de vida. São pacientes que trocam o dia pela noite, como se estivesse no fuso do Japão ou da China, né? Então eles se arrastam durante o dia e ficam acordados durante a noite. Cortisol salivar é um exame de muito valor, na minha opinião. Os metabólitos do cortisol urinário também. Sangue não tem valor clínico, é uma referência. Se você tiver um cortisol bom no sangue, pode estar muito ruim na fração ativa livre do cortisol livre salivar. E é importante o exame de saliva separar o cortisol ativo da cortisona inativa, do seu irmão gêmeo inativa. Isso aqui é muito interessante. Olha, paciente com cortisol no sangue em 12 microgramas por decilitro, vai de 10 a 18. Então você faz a leitura, fala em 12, tá ótimo, né? Vamos ver como é que tá no dia a dia. Essa aqui é a curva normal, madrugada que eu falei para vocês. Amanhã
pela manhã, 1 hora depois de acordar tem uma acrofase, tem um pico de cortisol, e aí nós vamos gastando o cortisol durante o dia, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Olha o que acontece com um paciente que tem, em teoria, cortisol normal, entre aspas, no sangue. Madrugada baixa, manhã baixa, desaba, o pouco que tinha cai mais ainda à noite e assim se mantém. É um paciente flat. É a mesma coisa de um avião que deveria decolar, voar em voo de cruzeiro e baixar e pousar. Esse avião atravessa a pista reta e não decola. Esse paciente tem todos os sintomas do hipocortisolismo. Né? Ele acorda cansado, ou ela acorda cansada, depois do almoço, final de tarde, dá um sono, uma moleza, memória ruim, aumenta a vontade de alimentos doces, né? Porque a deficiência de cortisol faz isso. São pessoas que mimetizam hipotireoidismo, sendo que não é. Né? Então a gente sempre fala de marcador inflamatório com cortisol muito alto, mas o cortisol muito baixo também é problema. Isso aqui, por exemplo, pode ser o final de um estresse muito grande, em que você tem o termo erroneamente falado de fadiga adrenal, que não existe na literatura internacional. William McJeffries, que é o pai do cortisol, chama isso de baixa reserva adrenal, e pode ser o último estágio de um cortisol que veio anteriormente muito alto. É um esgotamento da produção da adrenal, e você vai ter na primeira fase o ACTH bastante alto, cortisol baixo, depois você tem os dois altos, depois você vai ter os dois baixos. Né? Existe um esgotamento do sistema hipotálamo hipofisário adrenal. E a gente vê aqui exatamente a inversão da curva do cortisol. Do despertar, ruim já, deveria estar aqui em cima, desaba, melhora à noite. Esse é aquele slide anterior que eu falei para vocês, que troca o dia pela noite. São pessoas que vivem noturnas, vivem uma qualidade de vida muito ruim. E claro, quem não dorme bem não vai ter saúde. É fundamental que nós médicos tenhamos esse conhecimento para regularizar a curva do cortisol para o normal para esse paciente. Então nós vamos estabelecer, ou com hidrocortisona, ou com licorice, todos os métodos que a gente mostra para auxiliar o paciente a reconfigurar o seu eixo hipotálamo hipofisário adrenal. Então eu já falei da gama GT elevada. Olha, de tudo aquilo que eu falei, tem mais surpresas ainda. A gama GT elevada aumenta as taxas de mortalidade em 26%, de mortes em geral. Olha o perigo que é o sinal do gama GT elevado. Aumenta o risco cardíaco em 18%, é claro. Né? São pacientes que estão em processo de oxidação, alto processo de oxidação. Aumenta o risco de síndrome metabólica em 20%. TGP, gama GT elevada, é insulino-resistência, e é o primeiro sinal da insulino-resistência, a esteatose hepática. Então, eu já tenho essa prática de consultório, TGP, gama GT elevada, eu falo para o paciente, olha, não vou nem pedir, mas você tem gordura, não vou nem pedir ultrassom, você tem gordura no fígado. E o paciente olha para você espantado, é muito comum falar, acabei de fazer um exame desse faz 3, 4 meses, tinha gordura no fígado, mas não tinha te falado ainda. E a gente consegue ver pelo exame, tá certo? A gama GT elevada é pró-arteriogênica, oxida o colesterol LDL. Lembre que a gente tem colesterol do bem e colesterol oxidado. O grande vilão é o colesterol oxidado. Como é que eu sei se o colesterol LDL que está sendo apresentado naquele exame dessa ou desse paciente é do bem ou oxidado? Existem alguns marcadores que a gente pode olhar no próprio exame de sangue e de saliva para a gente saber se está oxidado esse colesterol ou não. E claro, a gama GT elevada, como a gente já citou anteriormente, é um biomarcador de estresse oxidativo, pela produção de glutationa. E aí, ó, falando para vocês, outra bênção da saliva, a gente consegue dosar o colesterol LDL oxidado na saliva. Olha, vai de 24 a 158, esse paciente aqui está com 99,4, está um pouquinho acima do ideal, mas ainda bastante aceitável. Existem 5 tipos de colesterol LDL. A, B, BB, LipoA, MG-mini. Então o colesterol LDLA são partículas grandes que são anti-inflamatórias. Acredite ou não, tem um LDL anti-inflamatório, que é o A. Acontece que aí o BB, quando mais números B, menores são as partículas. O B é muito inflamatório, o BB é extremamente pró-inflamatório. O MG-mini está ligado à glicação, e o LipoA, a lipoproteína, a famosa LipoA, é um tipo de colesterol LDL que é um cicatrizador de coronária. Então, quando você vê o LDL elevado, é que o endotélio coronariano não está legal, tá certo? Então, você tem que ficar de olho. Existem alguns pacientes com polimorfismos do LDL, que podem aumentar o LDL sem patologia, então isso não é obrigatório. LDL alto não significa necessariamente patologia coronariana.
e a gente tem que fazer testes, né? A gente vai ensinar para vocês que fármaco que a gente usa para ver se baixa o LDL, se baixa a lipo-A, certo? Existem 4 tipos de polimorfismo, 2 baixam e 2 não abaixam com testes terapêuticos. A gente vai falar a importância da vitamina C também para esses pacientes, mas basicamente é não assustar o seu paciente ou sua paciente se vierem com lipo-A elevada. Não é a lipo-A somente que é um marcador de risco coronário, é um conjunto de avaliação desses pacientes. Ok, e aqui está o nosso famoso ciclo da metilação, né? Primeiro, olha que coisa impressionante, os mais importantes aminoácidos essenciais não produzidos pelo corpo, o triptofano e a tirosina. De todas as dezenas de aminoácidos que nós temos, esses são os mais importantes. O triptofano gira 5-hidroxitriptofano, que gera serotonina, que é SAMe-dependente para gerar quem? Olha, a famosa melatonina. A melatonina é filha da serotonina por um processo de metilação, tá certo? E de novo vem o SAMe fazendo a neutralização dos subprodutos da serotonina. A tirosina gera levodopa, a levodopa gera os hormônios tireoidianos todos. Agora, tão mais importante, a levodopa gera também, a tirosina gera os hormônios tireoidianos, a levodopa gera dopamina, adrenalina e noradrenalina. Aliás, a conversão de noradrenalina em adrenalina é de novo um processo SAMe-dependente. SAMe, na abreviação de S-adenosilmetionina. Esses neurotransmissores todos, serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, todos eles são metabolizados, são quebrados pela CONT, catecol-O-metiltransferase, que também é SAMe-dependente. Olha lá, né? O SAMe estimula a CONT, então o SAMe age em todo esse processo. E onde vem o SAMe? Vem daqui, ó. Tá? Então nós vamos chegar lá, tá certo? É importante você saber se o paciente às vezes tem polimorfismo da CONT. Ele pode ser CONT rápida. CONT rápida degrada, é o chamado polimorfismo A, degrada muito rapidamente, né? As dopamina, noradrenalina, adrenalina, e então são pacientes com tendência à depressão, com psicoses maníaco-depressivas, com distúrbios bipolares, e você tem um CONT lento, que demora muito para ter essa degradação desses neurotransmissores. São pessoas hiperativas, geralmente, mas que podem flertar, às vezes, com distúrbios de hiperexcitabilidade, como esquizofrenia, alguns processos assim. Então, olha só o importante da CONT, a CONT para trabalhar precisa da SAMe. E aí, tudo entra o ciclo do ácido fólico, certo? O grande objetivo desse ciclo é formar o tetraidrofolato, do dihidrofolato, tetraidrofolato. Lá vem, né, o ácido folínico gerando o tetraidrofolato, o 5,10 metileno tetraidrofolato, e aí vem a famosa metiltetraidrofolato redutase, certo? Que é inibida pela SAMe também, tá? E ela vem, qual que é o objetivo da metiltetraidrofolato redutase, que pode ter mutação. A mutação desse indivíduozinho aqui leva ao aumento de homocisteína, pode ser causas de trombose, né? Não necessariamente, como se pensava antigamente, de aborto de repetição, tá? Mas sim, essa mutação aqui vai deixar de produzir tetraidrofolato. Isso aqui é importante para a formação do tubo neural. Então, a falta de tetraidrofolato dá a crianças com falha do desenvolvimento do tubo neural. O grande objetivo da metiltetraidrofolato ativa é produzir B12. A B12 entra aqui no círculo da metionina, certo? E vai produzir diretamente, qual que é o subproduto do metionina? O famoso SAMe, o único doador de radical metil, tá certo? Então a gente vê aqui o ácido fólico doando o radical metil para formar tetraidrofolato, mas ele é uma metilação interna. O único doador de radical metil para o corpo todo que faz a metilação, gente, é doar um radical CH3. A metilação é muito importante, ela neutraliza os genes do câncer, ela neutraliza venenos e tóxicos do corpo que a gente recebe, ela neutraliza os metabólitos dos hormônios que são indesejáveis, ela metaboliza medicamentos. O SAMe, a metilação significa apaziguamento, significa silenciar o que é perigoso para o corpo, tá certo?
E o SAMe, ele se transforma em S-adenosil-homocisteína, por isso que a relação SAMe-SA, que a gente chama, é muito importante. Nos Estados Unidos você consegue fazer a leitura, em alguns países da Europa, aqui no Brasil a gente não tem essa relação, mas essa adenosil-homocisteína vira a homocisteína. A homocisteína elevada é mau sinal. A homocisteína lesa o endotélio. Ela produz o ADMA, dimetil-eleaginina assimétrica, que diminui a produção de óxido nítrico para o endotélio. Quem que estimula o óxido nítrico? Estradiol. Quem inibe? Homocisteína. Então, homocisteína cronicamente elevada significa mau sinal de saúde endotelial do cabelo ao pé. Tá? É uma lesão vascular extensa. O maior órgão do corpo é o endotélio e ele fica todo lesionado com homocisteína alta. Além do que, a gente vai entender que a homocisteína muito alta, muito provavelmente, pode estar dizendo que o ciclo do SAMe está ruim. Tá certo? Tanto que ó, tem um player importante, a betaína trimetilglicina, que faz a remetilação, tem duas vias de remetilação, ou de novo pela B12, ou pela betaína trimetilglicina, tentando livrar a homocisteína. Se não conseguiu aqui na remetilação, vai na transsulfuração, com a cistationa beta-sintetase, formando a cisteína e a cistationa. E aqui, essa transsulfuração é maravilhosa, que você pega a homocisteína normal e produz vários subprodutos anti-inflamatórios e antioxidantes, tá? Então, a gente pode ter aqui mutação upregulation da cistationa beta-sintetase, né? Vai eventualmente diminuir demais a homocisteína. Às vezes você tem homocisteína muito baixa e o problema, de novo, está transsulfurando muito, é sinal que esse organismo está inflamado. Olha que coisa interessante. Então, homocisteína muito alta é problemática, muito baixa também. Tudo isso nós vamos falar no nosso curso, porque os hormônios e esteroides estão aqui dentro dessa história para serem neutralizados. Então, quem não entendeu, eu digo sempre, quem não entendeu o ciclo da metilação, em 5 anos está fora da metabolômica, está fora da fisiologia da clínica do dia a dia. Então, mutação do tetraidrofolato redutase já não é um marcador, não significa que essa mulher não pode engravidar, que ela vai ter aborto de repetição, não necessariamente, que o próprio gene mutado, ele depende da sua expressão. Ele pode ter uma alta expressão ou uma baixa expressão. Se ele for de alta expressão, ele vai dar trombose de monte. Se ele for de baixa expressão, não. Então, qual que é o padrão ouro hoje? Isso aqui é uma gentileza do Dr. Antônio Pacileu. É dosar o formiminogglutamato na urina. É um subproduto da quebra da vitamina B9. Quando você tem o formiminogglutamato elevado, ele é o padrão ouro hoje para mostrar que o metabolismo do ácido fólico está deficiente, né? Porque ele forma, o tetraidrofolato forma o formimino, o tetraidrofolato, no geral vai virar o glutamato, que é um aminoácido excitatório, né, que também gera o GABA, gama-aminobutírico, que é calmante, é curioso, né, tem esse balanço entre eles, mas quando o processo freia por aqui, você tem acúmulo de formiminogglutamato na urina, e isso está dizendo que o metabolismo de ácido fólico não está bom. E é esses pacientes que a gente tem que tomar cuidado. Vamos falar também que não se dá metilfolato para metilação, faz exatamente o contrário. Todo mundo pregando o uso de metilfolato inibe SAMe. Nós vamos mostrar isso para vocês no nosso curso. Então todo mundo, aquela fórmula copia e cola, tomar cuidado, tá certo? Bom, entre os marcadores inflamatórios, nós vamos falar da trombofilia. Trombofilia genética, trombofilia adquirida, quando devo pesquisar, quais são os pacientes de risco, se o paciente for trombofílico positivo, genético adquirido, está contraindicado terapia de reposição hormonal? Qual hormônio que é perigoso? Quais são os hormônios? Quais hormônios são livres para usar? Se eu precisar fazer terapia de reposição, que cuidados eu devo ter para esse ou para essa paciente não desenvolverem processos tromboembólicos? Então, a gente vai falar bastante isso sobre os marcadores inflamatórios. Aqui está, por exemplo, opções se o paciente desenvolver trombose durante a TRH. Veja bem, foi avaliado, não teve risco, mas por acaso desenvolveu trombose, ainda nós temos barreiras de opções. Temos a varfarina, a dabigatrana, temos a rivaroxabana, a apixabana, todos esses fármacos, eu vou falar o nome comercial, você vai entender, né? É o Marcomar, o Marevan, a Pradaxa, o Xarelto, o Equilis, o Chaquilis, tem uma série de fármacos em dose, nós vamos conversar muito sobre trombofilia e acabar com esse mito que existe contraindicação absoluta para esses pacientes trombofílicos. Como também nós vamos falar muito dos terceiros marcadores inflamatórios e marcadores de risco para terapia de reposição hormonal, que são as mutações dos genes de defesa. Mutação do BRCA1, mutação do BRCA2, mutação do gene do P53, né? Tudo isso nós vamos discutir. E claro, o famoso
é a famosa mutação no BRCA1 e 2, somente 0,25% da população tem uma a cada 400 pessoas, tem esses genes mutados, e obviamente, os genes BRCA1 e 2 são genes de proteção contra o câncer, né, assim como é o P53, né? Então, é o guardião do genoma, né? O P53 é o guardião do genoma. Quando você tem mutação desses elementos, o organismo vai perdendo o processo natural de defesa, e aí se estimulam cenários para o desenvolvimento do câncer. Então, as alterações desse gene, que é um supressor natural de tumor, indicam predisposição para alguns tipos de câncer, seja de mama, veja bem, cânceres não ligados a órgãos sexuais, inclusive de intestino, de próstata, né, e aumento da expressão dos receptores de progesterona na mama, principalmente a mutação do BRCA1, mutação do BRCA2, cuidado com o câncer de ovário, que aumenta bastante. Então, qual vai ser a conduta se você descobre uma paciente mutada? Você vai fazer terapia de reposição? Não vai? Qual a idade? Ela está na menarquia? Ela está na menopausa? A salpingoforectomia bilateral profilática, né, que é uma castração cirúrgica, será que tem indicação? Que se eu não optar pelo salpingoforec, o que eu vou fazer com essas pacientes? Tudo isso vai ser discutido no nosso curso com bastante qualidade. Outra coisa que a gente trouxe é um tópico específico para fibromialgia, tá? É uma doença de origem ainda desconhecida, certo? Caracterizada por dor crônica no sistema musculoesquelético, tensão muscular, fadiga crônica e problemas do sono. Então, não se sabe a causa da fibromialgia, mas é uma doença que acomete exclusivamente mulheres. Você não vai ver homem com fibromialgia, não vamos dizer sempre, nem nunca, né? Porque a medicina não é assim. Mas é uma doença provavelmente de cunho hormonal, porque há uma vasta predisposição das mulheres para terem fibromialgia. E impacta muito negativamente. Se as mulheres consomem cortisol, sempre tem um cortisol baixíssimo, natural, endógeno, que é uma água apagando um incêndio contínuo. Essas pessoas têm deficiência de qualidade de sono tremenda, têm dores, têm uma hipersensibilidade álgica, né, porque há teorias da fibromialgia mudando a sensibilidade cerebral de sensação de dor, o centro da dor cerebral. Esses pacientes ainda cursam com alterações comportamentais de ansiedade, desordem do humor, depressão, extrema sensibilidade dolorosa e distúrbios gastrointestinais. Então nós vamos falar da fibromialgia e nós vamos falar do que pode estar causando a piora do quadro de fibromialgia nesses pacientes. Bom, e seguindo aqui, nós vamos estar vendo como segmento do nosso, falando sobre a fibromialgia ainda, o que nós devemos seguir. Lembra dos distúrbios gastrointestinais, aí nós vamos ver da patologia, que nós vamos citar muito no nosso curso, histamina. Intolerância à histamina está muito ligada à fibromialgia. Aliás, intolerância à histamina está ligada a vários processos de desordem da mulher, além da fibromialgia, notadamente dominância estrogênica. Isso é tão comum, é tão antigo isso e pouco se fala. E nós vamos esmiuçar bastante a relação do aumento de histamina, seja por ingesta ou seja a produção endógena de histamina, pelos mastócitos, e por que isso piora a cólica e TPM. Né? Olha, a gente já vê um trabalho bastante recente, agora 2023, que a alta taxa de deficiência de diaminoxidase, a famosa DAO, né, em mulheres com fibromialgia. Então veja bem, mulher com deficiência da diaminoxidase, a diaminoxidase vocês sabem, mas para quem não sabe, é uma enzima que faz a degradação da histamina exógena, tá? Então, a interna chama histamina N-metiltransferase, agora exógena é DAO, diaminoxidase, ela quebra os alimentos ricos em histamina, notadamente alimentos envelhecidos, a banana, o vinho tinto, o tomate, são alimentos muito ricos em histamina. Se você tem deficiência de DAO, você vai absorver histamina em alta quantidade e a histamina piora quadros de fibromialgia. Então nós vamos falar muito da relação da histamina, da intolerância à histamina elevada, impactando negativamente a vida da mulher, sem contar que histamina elevada é um outro sinal indireto de metilação deficiente, talvez um dos mais importantes, né? Então está aqui, ó, a relação histamina com os estrógenos, progesterona e testosterona. Nossa, mas os três podem interagir com a histamina? Sim, os três interagem com a histamina.
mas interagem positivamente, negativamente, como é que é? Como que é o estradiol, a estrona, o estriol com relação à histamina, a progesterona, a testo? Será que eles agem igual, agem diferente? Isso tudo nós vamos abordar. Mas principalmente, eu já falei para vocês aqui, estrógenos, né, elevados aumentam a sensibilidade à histamina e o excesso de histamina aumenta a ação hiperexcitatória dos estrogênios na mulher. Então isso é um ciclo vicioso. A histamina pode aumentar os níveis de estrogênio, aumentando o TPM, endometriose, sangramento uterino e cefaleia. Porém, também quando os níveis de estrogênio estão elevados, os mastocitos são estimulados a liberar histamina. Olha que coisa interessante, é um ciclo vicioso, um estimula o outro, são duas irmãs que se autoajudam e se perpetuam em autoajuda e com isso no combate contra a qualidade de vida da mulher. Então é fundamental estudar intolerância à histamina em pacientes que têm TPM, a paciente que, olha, intolerância à histamina piora a endometriose, às vezes tem endometriose com difícil controle, a paciente é intolerante à histamina. Então, disforia pré-menstrual, TPM, todos os sintomas são agravados com essas pacientes que têm intolerância à histamina e o próprio excesso, a própria dominância estrogênica faz com que essa paciente libere mais histamina e seja mais alérgico, mais sensível. Então, é uma pergunta, né? A gente vê que a histamina pode ser causa de menstruação ligada a enxaqueca, TPM dolorosa, piora dos calores na perimenopausa, aumenta as ansiedades pré-menstruais, aumenta o edema pré-menstrual, é causa de insônia, cistite intersticial, aquela paciente que urina, tem dor para urinar, urina não dá negativa, uricultura é negativa, os colegas não acreditam no exame, manda antibiótico terapia, a mulher não tem infecção, tem uma inflamação da musculatura da bexiga, né? Com um processo de contração doloroso dessa bexiga, do músculo detrusor, e isso dá sintomas de cistite sem ser cistite. Mudança de humor pré-menstruais, lembrar da cistite intersticial me fez lembrar também, gente, eu nunca posso deixar de falar, nas mulheres da pós-menopausa ou na perimenopausa já flertando com a menopausa, que elas começam a ter síndrome genitorinária, dor à micção, dor, claro, vai ter dispareunia, vai ter dor pelo ressecamento do sistema, mas o sistema principalmente a uretra ressecada, dá muita dor à micção, e os colegas fazem exame de urina e dão antibiótico que não vai curar. O que vai curar para essa mulher é estriol, estrogênio, tá certo? Que vai corrigir a síndrome geniturinária. Um outro tema que a gente está levantando, que não pode deixar ser passado em branco, são os 12 fármacos que são via off-label na forma dos implantes hormonais subcutâneos. Os implantes de estradiol, de testosterona, são conhecidos há mais de 80 anos. Nós temos aqui no Brasil a grata surpresa de ter um brasileiro que desenvolveu os implantes de gestrinona, a doutora Silmar Coutinho. A gestrinona na forma de implantes subcutâneos é um fenômeno brasileiro, e por isso que é tão combatida, porque não teve investimento em estudo desse fármaco maravilhoso. E de qualquer forma, no PubMed nós temos 4 grandes descrições, vamos mostrar nesse curso. Muito trabalho sobre implantes de testosterona, mais ainda sobre implantes de estradiol, que é surpreendente. Implantes de anastrozol para as mulheres sobreviventes de câncer de mama, certo? E implantes de gestrinona, esses 4 são consagrados. Acontece que hoje existem mais 12 fármacos sendo oferecidos, fora esses que eu já citei, na forma de implantes subcutâneos, né? Então, quais são esses fármacos? Vamos discutir a um. Qual que é o objetivo desse fármaco na via de administração de implante subcutâneo? O que esse fármaco faz? Qual que é a dose que nós vamos usar na via de implante subcutâneo, nessa via de administração? Qual a indicação desse fármaco para essa via e qual é o suporte de medicina baseada em evidência que nos permite usar esses fármacos off-label no consultório do dia a dia. Isso é muito importante para que nós tenhamos conhecimento sempre com medicina baseada em evidência, e nós temos um tópico somente sobre isso que nós vamos discutir com muita atenção e muita seriedade com os nossos colegas. E claro, testosterona em mulheres, nós vamos falar muito sobre a testosterona em mulheres. Os guidelines, o último foi um consenso internacional que a gente vai mostrar aqui, foi publicado em 2019 no Journal of Sexual Medicine, e a gente vai estar trazendo as nossas contraposições, né, que a síndrome de disfunção sexual hipoativa, o F52,
o único parâmetro de indicação para terapia de reposição de testosterona em mulheres na perimenopausa e pós-menopausa. Ninguém fala que a mulher na menacme, que usa antidepressivo, que usa anticoncepcional, tem deficiência de testosterona. Não estou dizendo que obrigatoriamente essa mulher precise de reposição, talvez você vai corrigir a causa e vai melhorar os níveis de testosterona, mas é cada vez mais alto o número de mulheres jovens com deficiência de testosterona que sequer é mensurável. Algumas sociedades contraindicam a reposição de testosterona até nesses casos que são de consenso internacional nas mulheres no final da idade reprodutiva, na perimenopausa e na menopausa, ou seja, no final da sua vida reprodutiva. E nós temos contrapostos bastante sólidos mostrando a qualidade da testosterona no impacto de vida positivo da mulher. Ah, mas testosterona no hormônio de homem, estradiol de mulher. Isso é uma grande mentira. As mulheres têm 10 vezes mais testosterona que estradiol dentro do seu próprio corpo. Então a testosterona na mulher, é claro que elas têm 1/10 da testo do homem, tá? Por isso que não se usa medicamentos feitos para o sexo masculino em mulheres. E aí é o grande problema da oferta e da demanda. A grande indústria não produziu dose de testosterona especificamente para o sexo feminino. Está muito atrasado nisso. Agora começou a ter pontualmente um lugar ou outro no mundo, nós estamos vendo isso aí, já pela Big Pharma, de uma maneira muito modesta, muito tímida ainda, mas a gente sabe que a testo aumenta a disposição ao bem-estar nas mulheres, trabalha em sinergismo com o estradiol. Lembrar que os dois maravilhosos subprodutos da testosterona, o estradiol e o DHT, a dihidrotestosterona, são fundamentais na vida do homem e da mulher. Também trabalha em sinergismo com o GH, tá certo? Ou seja, a testo emagrece, né? Tem uma poderosa ação lipolítica e anti-inflamatória, melhora o humor e a libido das mulheres, não precisa nem dizer, melhora a memória das mulheres em conjunto com o estradiol. Aliás, você quer que a mulher não tenha Alzheimer, né, não tenha osteopenia, osteoporose, tenha qualidade de vida, não tenha problemas cardiovasculares, dê testosterona, estradiol, mantém os dois níveis altos, só dê a testosterona se o estradiol estiver sendo dado conjuntamente ou já suplementado, porque senão a mulher aromatiza tudo, isso é outro guideline internacional. Mas vamos discutir muito sobre as vantagens e os novos parâmetros para reposição de testosterona em mulher. E está aí, ó, um Global Consensus Statement agora de terapia, foi publicado em 2019, tá? Está no Journal of Sexual Medicine. Todas essas sociedades que vocês estão vendo aí dão decisão favorável de testo em doses individualizadas, com pacientes que têm os sintomas da menopausa e o final da idade reprodutiva, sempre para o CID-F52, disfunção sexual hepativa. Não há indicação oficial dessas sociedades para terapia de reposição de testosterona para outros CID. Mas vamos entender que síndrome da disfunção sexual hepativa é por si só, uma pandemia em consultórios, em mulheres não só na menopausa ou final da idade reprodutiva, mas em todas as idades, devido ao uso exacerbado de anticoncepcional oral, da pílula anticoncepcional oral e principalmente dos antidepressivos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que diminui muito a libido da mulher. A serotonina é um grande opositor da testosterona e, além do que, a serotonina estimula a produção de prolactina. Prolactina, este sim, é o maior antagonista da testosterona, que é o corpo de uma mulher e do homem pode conhecer. É claro, se nós estamos falando de testosterona em mulheres, a gente não pode deixar de falar de progesterona e progestinas, certo? É outro, junto com os estrogênios, testosterona, progesterona e progestina, é vida, né? Esse sim, mais especificamente para a mulher. A progesterona tem ações positivas no homem, mas muito menos que nas mulheres. O segundo ciclo, a fase luteal, é toda ligada à progesterona, é um grande antagonista para manter o estradiol sob controle, daqui ao dominante da primeira fase folicular. Agora, o que é progesterona, o que é progestina, o que é progestágeno? Isso é muito interessante, né? A progesterona é um progestágeno e a progestina é um progestágeno. O progestágeno é toda e qualquer substância que mantém o endométrio estabilizado e secretório. Isso é a definição de progestágeno. Agora, quando eu falo progesterona, é a progesterona natural produzida pelo corpo das mulheres e dos homens, ou a progesterona da indústria,
isomolecular, que pode ser administrada na forma transdérmica, na forma de implante subcutâneo, na forma oral, na forma endovaginal, certo? Você tem progesterona na forma oral endovaginal, chamada micronizada, e você tem as progestinas. Progestina, quando você usa o termo progestina, você está falando de progesterona sintética, não tenha dúvida. Progestina é progesterona sintética. Tá? São drogas que mimetizam a ação da progesterona, só inserem progesterona, mas cujo objetivo é semelhante ao da progesterona, fazer antagonismo ao estradiol. E a gente tem 3 grandes grupos de progestina, depende da ação química dele. Alguns são neutros, alguns são progestogênicos, alguns são androgênicos, né? Então tudo isso a gente vai falar, os grandes grupos aí de progesterona e progestina no nosso curso. É um tema bastante extenso, né? E quando a gente fala de endometriose, não pode lembrar que isso é uma patologia de dominância estrogênica, estrogênio dependente, porém não só isso, e da ação da progesterona e das progestinas no controle da endometriose, que são fundamentais. Muito bem, e a gente vai trazer para vocês novas regras, agora publicadas em 2021, final de 2021, com uma previsão de uma revisão e update para outubro de 2024, a British Menopause Society, que fez 13 novas regras para a condução no tratamento de uso de progestágenos e proteção endometrial na mulher. 13 novas regras que vão sacudir um pouco o que a gente conhece até então como consolidado no uso de progesterona e progestágenos. Tá? Via de administração, as doses, houve um reposicionamento da BMS aí, que eu acho muito interessante que a gente conheça. A gente tem vivenciado muito isso, que pacientes sob terapia estrogênica usando as doses habituais de progesterona que a gente está habituado a usar, não consegue manter esse endométrio estabilizado, seja na forma de estradiol transdérmico, com gel de estradiol, seja na forma de implante subcutâneo. A gente vê muita instabilidade endometrial. Será que isso está na dose dependente? Será que o gel transdérmico de progesterona estabiliza endométrio? Será que não estabiliza? É uma grande discussão. Vamos discutir tudo isso e vamos ouvir o que a British Menopause Society traz para a gente de novidades atualizadas. E claro, falando de dominância estrogênica, tem que falar da endometriose. 1 em cada 10 mulheres sofre de endometriose no mundo, e são 10 anos ou mais o tempo médio gasto para o diagnóstico preciso dessa paciente. Na verdade, durante os primeiros 10 anos, somente 1 em cada 5 pacientes tem um diagnóstico correto de endometriose. As outras 4 serão tratadas de disforia pré-menstrual, de TPM, de problemas psiquiátricos, né? A gente sabe, até estava lendo uma coisa interessante, a histeria, né? Histeros, ou histéricos, em grego, significa útero. Então, histéricos é útero. O termo histeria vem da mulher que tinha endometriose, obviamente, provavelmente com focos de endometriose no peritônio. Aquilo dá uma dor tremenda quando sangra, a mulher rola de dor, as citocinas pró-inflamatórias explodem. Essa mulher tinha um surto de dor no meio da rua, rolava, era uma mulher histérica, né? As coitadas têm endometriose há muito tempo, e a endometriose está aumentando a incidência. Nós vamos entender por quê, tá? Bom, é a causa número 1 de hipofertilidade na mulher. Então, só por isso já se deve dedicar muito tempo a essa patologia. Nós vamos falar muito da endometriose e dos novos descobertos sobre fisiopatologia dessa doença, e que não é somente antiestrogênico que se trata de endometriose. Tem N novas condutas. Agora, o que eu vou usar de condutas e o que eu vou usar de dieta, de atividade física, o que é indicado, quais são os suplementos, tudo isso a gente vai discutir com calma, para não ficar só naquele binômio, né, analgésico, antiestrogênico, analgésico, antiestrogênico. Tem muito mais coisas para a gente tratar endometriose. É uma doença de altíssima recidiva, né? A cirurgia raramente funciona de uma vez só. Então vamos dedicar muito tempo, um capítulo inteiro sobre endometriose. E dentro dessas novidades, a gente tem que falar do receptor aril hidrocarbono, no famoso HR. Aril hidrocarbono, tá? Esse é o cara, é o novo grande player. E se você tiver um SNP, uma variação, um polimorfismo desse receptor AHR, aril hidrocarbono, você vai dar gatilho para o desenvolvimento da endometriose. Então a gente sabe que os xenoestrogênios,
como o policlorinato, o bifenil, as bifenilas, né? A gente sabe que o bisfenol, a gente sabe também que as dioxinas que vêm do produto da incineração de elementos tóxicos, né? Tudo isso ativa os receptores HR. Por isso que no mundo contemporâneo, no mundo dos xenoestrogênios, a gente está tendo aumento de endometriose. E esses xenoestrogênios, ó, claro, ativam estrogênios, ativa a ação da 17-hidroxisteroide desidrogenase, que vão produzir mais estrogênios, e ativam principalmente citocinas pró-inflamatórias, que vão piorar tudo isso e vão agravar o desenvolvimento da endometriose nessas pacientes. Outro player muito importante é o IDO, é uma citocina pró-inflamatória, né? Recentes dados sugerem que o tecido endometrial pode aumentar a produção da citocina induzida pró-inflamatória, chamada indolamina 2,3-didoxigenase, o famoso IDO. A IDO estimula a ativação do sistema de degradação do triptofano. Então é a via de degradação do triptofano que tira esse subproduto da IDO, que ele age nesse sistema, ele é um cofator ativador na degradação do triptofano, e nesse cofator ativador você pode gerar um subproduto que não é agradável, que são as quinureninas. Tá? A quinurenina é uma via errada do metabolismo do triptofano, que é para formar a melatonina, mas pode dar errado e gerar a quinurenina, que é extremamente neurotóxico, e a quinurenina é extremamente pró-inflamatória para a endometriose. Então, o que é essa via da degradação do triptofano? O que é a via da quinurenina? Nós vamos discutir tudo isso, como que a gente faz para neutralizar esse IDO, vamos discutir tudo isso nas novidades, os novos marcadores inflamatórios, as novas condutas para tratamento multifatorial. Isso é muito importante. Você não faz monoterapia para endometriose, tratar a endometriose, ele é multifatorial, e esses players novos nós vamos estar discutindo nos nossos cursos. Outra coisa que a gente vai falar bastante é acabar com o mito de que o estradiol engorda, terapia com estradiol engorda, né? O equilíbrio energético na mulher, a mulher faz terapia de estradiol, não tenho medo, eu vou engordar. Onde você leu isso? Qual a medicina baseada em evidência que você tem suporte para chegar para a paciente e falar, não, absolutamente, eu vou te dar estradiol, seja tópico, seja em PET adesivo, seja na forma de implante subcutâneo. A gente não recomenda estradiol oral por razões óbvias, né, pela hepatotoxicidade, mas as pacientes têm medo, porque elas acham que o estradiol vai engordar. O estradiol pode reter água, mas não engorda, e nós vamos mostrar. Aliás, o estradiol ele pode ter ação, acredite ou não, anorexígena e lipolítica. E por que se entrou nesse consenso que o estradiol engorda? Nós vamos ter medicina baseada em evidências, vamos explicar por que as mulheres acabam ganhando peso durante o uso da terapia de estradiol. Acaba sendo uma conjunção de fatores, mas em que existem vários culpados, menos o estradiol. Agora, claro, a gente tem que tomar esse posicionamento baseado em evidência. De qualquer forma, o estradiol é importante na regulação da alimentação e na produção de energia. O apetite da mulher varia conforme a fase do ciclo menstrual. O estradiol age sobre neurônios anorexígenos e oxígenos, age das duas maneiras, mas age majoritariamente no hipotálamo. E é uma coisa interessante para falar para vocês, que no pico do estradiol, na fase ovulatória, que daquele sobe, que o LH sobe junto, é a fase que a mulher tem menos apetite. Isso já diz bastante coisa. O estradiol também age indiretamente sobre o glucagon-like peptide 1, GLP-1, que por sua vez age no hipotálamo, dando efeito anorexígeno. Os análogos do GLP-1 têm se provado efetivos tanto no controle da obesidade quanto no controle da diabetes tipo 2, como a gente sabe muito bem. São incretinomiméticos. E claro, a gente sabe que o excesso de estrogênio é vida, né? A mulher não vive sem estrogênio, tanto que a pós-menopausa nos diz isso. Mas o estrogênio é vilão de forma alguma, né? A relação ruim entre estrogênio e progesterona que acaba sendo perigoso. O excesso de estrogênio aumenta o risco de câncer endometrial, o risco de câncer de próstata no homem. Aliás, o que causa câncer de próstata no homem comprovadamente não é a testosterona, é uma associação de estradiol e estrona não metilados com dihidrotestosterona. Maior risco de câncer de mama, é um gatilho para a doença autoimune, por isso que são mais mulheres do que homens tendo doenças autoimunes, traz mais excitabilidade de células cerebrais, ou seja, a mulher tem 2 vezes mais tendência de ter pânico e depressão do que os homens também, pela ação dos estrogênios.
Os estrogênios, principalmente o estriol, melhora a saúde do trato urinário, a gente já falou da síndrome geniturinária, e o estrogênio pode sim reter água. Aumento do peso por retenção de água é diferente do aumento do peso por aumento de massa gorda. Isso é muito importante, né? Você pode aumentar peso por massa magra ou por massa hídrica, por água, e é bem diferente de massa gorda. Progesterona, por outro lado, trazendo equilíbrio para o estradiol, previne câncer endometrial, diminui risco de câncer prostático no homem, ajuda a prevenir o câncer de mama na mulher, previne doenças autoimunes, ajuda na insônia, principalmente na via oral, progesterona oral e não a transdérmica, até que se saiba o contrário. Ela no fígado vira 5-alopregnenolona, tetraidrodeoxicorticosterona e faz a mulher dormir bem. Progesterona possui uma ação calmante cerebral, estimula os receptores gama-aminobutílicos. Então a mulher na menopausa não dorme, gente. Você dá progesterona na menopausa, na pós-menopausa é tudo de bom, porque a mulher vai dormir bem. Progesterona possui ação diurética, ao contrário do estradiol que retém água, a progesterona desincha. E claro, a gente já falou tanto da metilação, vamos falar da metilação dos hormônios, da metilação dos estrogênios. A 2-hidroxistrona protege contra o câncer quando for metilada em 2-metoxistrona. E a enzima importante disso na segunda fase é a catecolmetiltransferase, certo? Primeiro a CYP1A1, depois a segunda fase é de conjugação, deconjugação e transsulfuração, a catecolmetiltransferase agindo aí, metilando, doando o radical metil, SAMe, estimulando a Conte e neutralizando o 2-hidroxi em 2-metóxi, como Deus é bom, né? 4-hidroxistrona é menos propenso a oxidar a compostos cancerígenos, se for neutralizada pela catecolmetiltransferase. A 4-hidroxistrona tem que ser transformada em 4-metoxistrona pela metilação. Senão, a 4-hidroxistrona vai virar 3,4-quinona, que é extremamente procancerígeno, principalmente aos tumores ginecológicos de mama na mulher. Os 2-metoxistrogênios estão sendo pesquisados para uso terapêutico em cânceres de mama e doença cardiovascular. Olha que bacana, 2-metox é neutro e pode ocupar receptor estrogênio, né? Então, se não é um câncer, se for um câncer de origem de mama com resposta hormonal, você vai ter a 2-metoxistrona trabalhando bastante bem ainda, né? E as proporções 2-metoxistrona, 2-hidroxistrona, 4-metoxistrona e 4-hidroxistrona na urina fornecem um medidor da capacidade de metilação de uma determinada paciente. Esse é o famoso perfil urinário Stronex, que pode nos dar essas relações e estão aí para a gente estar usando como uma arma no nosso acervo do dia a dia. E falar de deficiência de testosterona no sexo masculino. Se você é ginecologista, eu falo sempre isso brincando, trata da mulher, não abandone o companheiro, porque você vai tratar a mulher e não tratando o homem, ou não indicando o homem para procurar um tratamento adequado, você vai trazer um desbalanço, vai trazer um desequilíbrio na vida do casal. Isso é péssimo. Eu falo sempre, ou você anda com 2 Fusca juntos ou 2 Ferraris. Um Fusca e uma Ferrari junto não dão certo. Então, qualquer que seja a sua área, seja gineco, seja endócrino, seja clínico geral, seja urologista, seja nutrólogo, qualquer área, é importante entender os sintomas e sinais de deficiência de testosterona. Aqui o termo andropausa não existe mais, é um termo antigo, e a gente sabe que muitas vezes o homem vem te procurar com uma queixa específica. O homem vai procurar ajuda quando tem problema de ereção e libido. E com equilíbrio, não só com a terapia de reposição, mas com equilíbrio hormonal, que equilíbrio hormonal esteroidal masculino não significa somente repor hormônio, isso é muito importante. Tá? Hoje, rarissimamente, homens com menos de 40 anos têm indicação de terapia de reposição hormonal. Você tem que corrigir a causa e não o efeito. Mas a gente entende também que a baixa libido é a marca registrada da deficiência de testosterona no homem, como também é na mulher. Entender que cada homem é diferente de um do outro. Alguns com níveis muito baixos vão estar muito bem, isso está ligado ao receptor hormonal muito bom. E em deficiência de testosterona, a clínica é sempre soberana. Então a gente não trata número, a gente trata sintomatologia. Nós vamos falar por horas sobre a deficiência de testosterona no sexo masculino, é um tema muito amplo. Vamos falar do mito que terapia de testosterona causa câncer de próstata, que isso nenhum médico mais pode falar. Tem medo de terapia por causa disso, isso ficou nos anos 70, 60. Quem faz essas conjunções está parado no tempo. Aliás, os trabalhos mostram que testo baixa aumenta mais o risco de câncer de próstata.
A gente fala isso exaustivamente nos nossos cursos. E reconhecer os riscos, sinais e queixas comuns de deficiência de testo. Minha memória é ruim, sigo a rotina sem novidade, libido baixa, fico muito cansado, ereção ruim, malho, não ganho massa muscular, ganho uma barriguinha no lugar, não tenho força muscular. Outros sinais ainda, né? Você tem outros sinais que são, na verdade, são os sintomas. A gente mostrou, agora eu vou mostrar o sinal. Qual que é a diferença? Sintoma é que o paciente te fala, sinal é o que você avalia nos seus pacientes. Maior risco de depressão, ansiedade, facilidade com aumento ou ganho de peso, maior risco de insulino, resistência e diabetes, preste atenção nisso. Homens com testosterona baixa pioram a insulino resistência. Homens com testosterona elevada elevam e melhoram a resistência à insulina, né? Diminui a resistência à insulina. Então, todo diabético acaba sendo hipogonádico a longo prazo, e todo homem com insulina alta vai ter testo baixo. São extremamente antagônicos, né? E claro que a síndrome metabólica, hipertensão arterial, colesterol LDL oxidado, aumento de peso, de circunferência abdominal, a baixa do colesterol HDL, todos aqueles sintomas da síndrome metabólica, nós vamos ter grandes melhoras com o equilíbrio da testosterona. E claro que a gente sempre fala de osteopenia e osteoporose em mulher, lembrar que isso existe em homem também, menos frequente que em mulher, mas quando existe é mais grave, então a gente tem que lembrar disso também. E falando aqui, ó, né, outra epidemia de consultório, né, seja em homens ou mulheres, obesidade, junto à hipertensão, junto à dislipidemia, junto à hiperglicemia, junto à insulinesistência, tudo isso leva ao hipogonadismo. O hipogonadismo, por sua vez, causa tudo isso de volta ou agrava todos os sintomas, e esses sintomas todos em conjunto levam à síndrome metabólica, que leva, obviamente, à aterosclerose, o endurecimento, o enrijecimento das artérias, perdendo sua complacência e aumentando a pressão arterial. Basicamente é um processo de lesão endotelial, de qualidade perdida de endotélio, e isso vai levar a AVC, isso vai levar a IAM, isso vai levar às mortes mais precoces, infelizmente. Então a gente sabe que o hipogonadismo afeta negativamente as funções metabólicas, cardiovasculares e função endotelial, notadamente dos homens. E todo homem com deficiência de testo precisa de reposição de seu hormônio, menos mesmo os mais velhos. É isso que nós vamos discutir, tá? Eu falo a vocês, com 37 anos, tratando deficiência de homem, eu tenho um paciente de 60, 70 anos que a gente consegue restabelecer a fisiologia do eixo hipotálamo hipofisário gonadal e tirar as patologias que estão causando o chamado hipogonadismo terciário. A gente sabe do primário, sabe do secundário, mas vai desvendar o hipogonadismo terciário, que, por incrível que pareça, é um dos mais prevalentes em consultórios do dia a dia. Então isso nós vamos esmiuçar e informar os colegas como identificar o hipogonadismo terciário, quais são os players desse hipogonadismo, como que a gente trata isso. Então, meus amigos, em termos dessa atualização para a conduta de consultório sobre fisiopatologia hormonal, a gente vai estar chegando ao fim desses appetizers que a gente está dando aqui para vocês, né? Eu gostaria de convidá-los a estarem conosco em São Paulo nos dias 22, 23 e 24 agora de fevereiro. Já estamos com a turma quase lotada, mas coração de mãe sempre cabe mais um. Colegas que já têm experiência em terapia de reposição hormonal, é muito bacana, porque nós vamos fazer uma imersão, é realmente uma imersão, são 22 horas de teoria, com 4 horas de discussão de caso clínico, de grupos. Isso é muito importante. Professores, alunos, todos sentando juntos, né, todos os colegas, um aprendendo com o outro, vão fazer vários grupos, vão fazer debate entre os grupos, cada um vai dar a sua visão, são colegas de diferentes áreas, a gente aprende muito com discussão de caso clínico, então nós vamos dedicar 2 horas inteiras na quinta, 2 horas na sexta-feira para discussão de caso clínico, 22 e 23, imersão, tá? 24, nós vamos ter o prazer de passar para vocês, os que tiverem interesse, da técnica que nós registramos para inserção de implantes em homens, em flanco. Não se faz, na nossa concepção, reposição de implantes subcutâneos glúteo em homem. A gente vai aprender a técnica em flanco, que é uma técnica já desenvolvida há muitos anos, mas que nós aperfeiçoamos e registramos com grande sucesso, com muita melhora de qualidade. E vamos também trazer para vocês a técnica da inserção de implantes hormonais na linha da fenda interglútea superior, que é um processo bastante estético. O brasileiro é uma exigência
de efeito estético aqui no Fique Cicatriz. É uma incisão bastante singela, bastante discreta e com uma grande vantagem, pode ser usada por usuários de prótese glútea, prótese siliconada glútea e prótese de PMMA. Então tem muita coisa boa, muita coisa legal que a gente vai trazendo para vocês aí, gente, tá? Estamos completando 1 hora de bate-papo, isso foi um bate-papo informal, para mim esse tempo passa em segundos, né? Eu falo 12 horas por dia com o maior prazer, como diz Confúcio, né? Escolhe uma coisa de que gostes, um trabalho de que gostes, não terás que trabalhar nenhum dia na sua vida. Isso é uma verdade absoluta. Convido-os para se juntarem a nós da IMAV, Ensino Médico Avançado. Nós temos hoje uma plataforma em EAD também com cursos completos, mas esse aqui será presencial e nada substitui a relação do coffee break, da conversa entre os colegas. E nós vamos falar tudo sobre terapia hormonal, de todas as vias de administração, tá certo? E vamos fazer atualização desses tópicos também. Então, estão todos muito bem convidados, dia 22, 23 e 24, agora de fevereiro, em São Paulo, no Hotel Radisson Blu. E quem tiver interesse, está aqui o nosso link de contato junto, vai a seguir para vocês. E sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Wilson Della Páscoa, eu agradeço o tempo que vocês tiveram conosco e até uma próxima.